Sim. Queridos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite iluminada. Essa reunião online nos mantém ligado nessa sintonia do Evangelho do Cristo. Então, dessa maneira, nós vamos iniciar com a nossa oração. Vamos, então, fechar nossos olhos. Procure fazer o silêncio aí da sua intimidade, para que entramos em comunhão com o Pai, levemos nossos pensamentos, vamos esquecer tudo, vamos esquecer, limpar nossa mente, para trazer o Pai, para nos elevarmos. Hoje, então, nós vamos ter a presença da espiritualidade dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E aqui podemos assistir, raciocinar em cima do Evangelho trazida pela expositora. Espiritualidade amiga, intua, nossa palestrante. E os nossos amigos espirituais estejam presentes em cada coração, em cada casa, nessa sintonia de hoje. Então, Senhor, que entre essa mensagem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para podermos mudar comportamentos, atitudes, para poder mudar nossos sentimentos, nossas ações, e aí caminharmos na estrada que o Cristo nos mostrou. O Cristo é a presença do Cristo no meio de nós é o maior amor de Deus para conosco. Então, Senhor, fique sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos passar agora a palavra à Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Que Obrigada, gente. Obrigada, saudade de todo mundo, né? A gente aqui reunido para conversar. Nós já somos abençoados por ter essa oportunidade, né, gente? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu sou evangelizadora da casa. Então, vocês vão ver que no meu estudo eu sempre vou colocar papais, filhinhos, vovós e vovôs, para a gente poder sempre estar vinculado com o que a gente vive, né? E hoje a gente vai falar, o capítulo, eu vou coisar o PowerPoint aqui só para a gente poder ficar mais fácil. A gente vai falar, gente, sobre o capítulo 16, e o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Então, gente, o capítulo ele começa falando o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos do nosso adiantamento moral e espiritual. Então, se a gente pensar, ele está falando o amor aos bens terrenos. Ele não está falando dos bens terrenos, os bens materiais. E o que são bens terrenos? Tudo aquilo que é caro a nós, é um bem para nós. Então, bens materiais, pessoas, né? São bens, são os nossos bens. Quando a gente fala assim, oh, meu bem, não é? É porque ele é um bem, mas é um bem material. E aí, ele fala que o amor, né? O amor que a gente despende aos bens terrenos, eu não estou falando das pessoas, né? Porque a gente despende amor às pessoas e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas aí o amor apegado, né? Que aí não é o amor verdadeiro, o apego aos bens terrenos, isso sim
atrasa ou não deixa que a gente evolua, né? Não permite a evolução moral e espiritual. E ele continua falando que a satisfação em obter a fortuna, em ganhar o dinheiro, isso não tem problema nenhum. Porque a gente precisa de ter a satisfação para que a gente trabalhe, para que a gente busque. Porque se a gente não tivesse satisfação nessas coisas, a gente não trabalharia, a gente não buscaria. Então, a gente tem que ter satisfação, a gente tem que estar satisfeito em trabalhar, satisfeito em ganhar. Isso Deus não condena. Então, é isso que ele traz para a gente nesse capítulo. Ele não condena a gente ficar satisfeito porque a gente trabalha e ganha. O grande problema que existe, que é uma lacuna gigante, é a satisfação e o apego. A partir do momento que eu fico satisfeito em ganhar e eu me apego àquilo ali, como se aquilo ali fosse uma coisa maior que até mesmo que a família, maior que a nossa evolução moral, esse é o grande problema. É aí que mora o problema e é aí que a gente para ou estagna a nossa evolução ou evolui muito pouco por causa desse apego, né? E ele coloca que esse apego, essa prova da riqueza é uma prova muito difícil, porém, ela é difícil por causa desse apego e ela é difícil porque os bens materiais, quando a gente se apega a eles, eles endurecem o nosso coração. Ele paralisa os impulsos dos nossos sentimentos. Ele coloca dessa forma. Como se a gente paralisasse os nossos sentimentos, dando apenas vazão e valor ao bem material. Então, ele coloca a seguinte frase, gente, que é o que vai embasar mais ainda o nosso estudo. Ele coloca o seguinte: quer a fortuna provenha de Deus, quer a fortuna provenha da vossa família, ou que as tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus, e a tudo Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele. Como de todos os bens materiais, sois depositário e não proprietário. Então, aqui vai ser o nosso foco, né? Tudo vem de Deus, tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Então, independente de onde vem a nossa fortuna, as nossas riquezas, elas não são nossas. Nós somos apenas depositários e não proprietários. E é importante que a gente entenda isso, porque aí coloca, né? Tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Então tá, então meus bens materiais vêm de Deus e Deus precisa dos bens materiais? Não é isso que ele quis dizer, né? Se a gente for ler na ponta da linha, a gente vai achar que é isso. Mas não é. O que retorna a Deus é o que eu fiz com os bens materiais. Como eu usufruí dos bens que me foram ofertados, das oportunidades que foram dadas, né? Então a gente começa a pensar da seguinte forma: vamos entender por que nós somos depositários e não proprietários. Tudo aquilo que a gente pode perder, de qualquer forma que a gente pode perder, não é nosso de verdade. Eu tenho emprego, eu ganhei muito dinheiro, eu tenho trabalho. Eu posso perder o trabalho? Então aquilo não é meu. Eu posso perder o dinheiro? Posso. Então aquilo não é meu. Agora, eu posso perder as minhas virtudes?
aquilo que eu conquisto através do meu trabalho, mas que não posso perder, isso é meu de verdade. Tanto as nossas virtudes éticas, que são as ligadas à moral, quanto as nossas virtudes dianoéticas, que são as ligadas ao conhecimento, nós jamais perderemos. Muitas vezes, em encarnações, elas ficam latentes, porque a gente precisa desenvolver como um todo. Então, algumas coisas ficam latentes, mas nós não perdemos, né? Então, e as virtudes dianoéticas, que não são as ligadas à moral, e sim à razão, ao racional, a gente sempre fala que o nosso espírito, para evoluir, ele não precisa de duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. Então, se a gente precisa das duas asas, a gente precisa desenvolver esses dois tipos de virtudes éticas e as dianoéticas. O conhecimento que a gente adquire, a gente não perde. A tecnologia, que é o aprendizado através da tecnologia, a gente não perde. As técnicas, a gente não perde. O amor que eu conquisto em forma de virtude, conquisto para mim, para minha evolução, eu não perco. A paciência. Nós não temos o amor 100%, mas nós já alcançamos alguma coisa. A paciência, nós não somos 100%, mas nós já alcançamos alguma coisa. Isso que a gente alcançou, a gente não perde mais. A gente só vai completando, a gente só vai melhorando e aumentando. E aí, quando ele coloca como somos depositários, é porque ele confia em nós. Né? Ele dá os bens, ele nos permite ter os bens, ele deposita essa confiança em nós. A gente vai dar conta de vencer. Então, ele nos dá essa oportunidade. É igual uma compra online. Quando a gente compra online, a gente paga antes de receber o produto. Não é isso? Então, se a gente paga antes de receber o produto, a gente está confiando que aquela loja ali ela é honesta e ela vai te trazer um produto e é confiável. Deus é assim com a gente. Ele te entrega um produto, ele te dá a oportunidade para que você depois devolva para ele esse produto. E ele sabe que a gente tem capacidade para fazer isso. Muitas vezes a gente pisa na bola, né, gente? Ou a gente entrega um produto com defeito, ou a gente não entrega o produto. Mas Deus não deixa de acreditar em nós. Ele vai e deposita de novo. Ele vai e nos fortalece, fala assim, vocês não contam, gente. Vocês vão ser boas empresas. Vocês vão entregar o produto que eu estou pedindo. Por isso que nós não somos proprietários, nós somos depositários. E Deus confia em nós. Isso é que é importante. Que a gente entenda que a gente vai vencer as dificuldades. E a prova da fortuna não é uma prova fácil. Para a gente vencer a prova da fortuna, a gente tem que ser desprendido dos bens materiais. E aí, nesse capítulo, gente, ele coloca da seguinte forma: por vezes, nos iludimos, colorindo como virtudes o que, na verdade, não passa de egoísmo. E o que egoísmo é? Egoísmo é uma vicissitude. Então, muitas vezes, os nossos vícios, as nossas vicissitudes, a gente colore como se aquilo ali fosse uma virtude. E a gente faz isso mesmo. E vocês vão entender como que a gente faz isso. Nesse exemplo do egoísmo, a gente tendo bens materiais, vou dar um exemplo que fica bem facinho de entender. Às vezes a gente tem bens materiais e a gente pensa assim, nossa, eu vou guardar para os meus filhos, porque eu quero que quando eu desencarnar, meus filhos tenham uma herança boa. E eu foco. Tá errado a gente pensar assim? Não, não tá errado não. Mas eu foco apenas nisso. Então eu vou guardando
e vou acumulando para os meus filhos ou dependentes e não penso em mais nada, em auxiliar de outra forma. Porque se eu já estou guardando, é porque está sobrando. E se está sobrando, eu posso ajudar. E o que acontece quando a gente faz isso? E o que a gente está mostrando para os nossos filhos? O que a gente está estimulando nos nossos filhos? O egoísmo também. E como que é isso? Às vezes a gente está achando que está estimulando a coisa certa e a gente está fazendo a coisa mais ou menos atrapalhada. Por exemplo, a gente fala que não pode mentir, que mentir não é legal. Mas na hora que toca o telefone ou toca a campainha, você vira para o seu filho, ó, fala que eu não estou em casa, não. A gente explica uma coisa e demonstra outra. A gente fala para os nossos filhos que nós temos que dividir. Mas quando a gente tem dinheiro, a gente quer só para a gente. A gente só pensa no nosso entorno. A gente não consegue aumentar a nossa visão. Isso é egoísmo. E a gente acha que é virtude, que eu estou fazendo pelo meu filho. Mas o foco só nele. Eu não posso aumentar esse leque. Olha outra virtude, gente, que a gente acha que é virtude e na verdade não é nada. Não é virtude. Chamamos de economia e previdência o que é cupidez e avareza. Então, quando a gente ouve muito, eu sou muito econômica, eu não gasto com nada. Eu guardo meu dinheiro porque eu não sei o que vai ser do dia da manhã. Eu não sei se eu vou precisar amanhã. Tem problema a gente fazer economia? Não, não tem problema. A gente pode ser um pouco mais prevenido. Mas se eu foco apenas nisso, é igual, não sei se vocês lembram, né? Mas tem gente que é muito mais nova e tem gente que é da minha idade. O que acontece? Quando tinha o Nonô Correia na novela, né? Que ele não gastava nem para ele. Ele não comia coisa, né? Pão duro para ele poder guardar o dinheiro. O que adiantou? Nada. Quer dizer, fez vários inimigos, podia ajudar muita gente, não ajudou. Né? Então, isso não é economia, não é previdência. Né? Generosidade é outra que a gente veste. A gente acha que a gente é generoso, mas na maioria das vezes a gente está fazendo prodigalidade em proveito próprio. Prodigalidade é ajudar, né? Em proveito próprio. Muitas vezes, o que a gente aprende sobre generosidade, sobre caridade? Que a gente deve doar sem que as pessoas saibam, né? Dê com a mão direita e a mão esquerda não precisa ficar sabendo, né? E a gente, na maioria das vezes, a gente quer que a nossa caridade apareça, que a pessoa fala, nossa, mas como a Ana Paula é caridosa, né? Como essa... A gente quer os elogios, né? E a gente esquece que o que tem que aparecer é a caridade, e não o caridoso. É a generosidade, e não o generoso. O que tem que aparecer é a ação e não quem fez a ação. E muitas vezes a gente o quê? A gente quer aparecer. Aí a gente recebe na Terra já os aplausos. Então a gente já recebeu o que a gente queria. E aí a gente não recebe aonde a gente precisa de verdade receber, né? E aí tem mais uma que essa é muito comum, né? O orgulho, a gente pinta o orgulho como se ele fosse uma virtude maravilhosa. E a gente acredita que é uma virtude, né? Então, o exemplo que ele dá na citação do Evangelho é quando o homem que possui os bens materiais e, segundo o seu modo de ver, atribui seu sucesso apenas a seu mérito, tirando de Deus a sua concessão, isso é orgulho. Então, aquela pessoa falou, eu trabalhei, eu que fiz tudo, eu ganho dinheiro porque eu trabalhei. Muitas vezes as pessoas pedem ajuda e o outro fala, faz como eu trabalho tanto, com coisa que as pessoas não trabalham. Tem gente que trabalha tanto quanto ou mais e não ganham mesmo. E as pessoas que às vezes não trabalham nem tanto ganham mais. A gente vê isso em
todos os setores, né, do planeta, do Brasil, né, principalmente. Então, gente, e aí esse é o orgulho por quê? Porque nós não somos depositários. Então, a maior parte é Deus que faz. Se Ele quiser te tirar, Ele te tira a hora que Ele quiser. Então, a gente veste a nossa vicissitude, o nosso defeito como virtude, e aí a gente custa ver o nosso defeito. Por isso que muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está errando, porque a gente está dando brilho a uma coisa que não tem que ter brilho. Dando cor a uma coisa que a gente tem que acabar com ela. Que são os nossos vícios, né? Que são as nossas dificuldades. Então, e a gente parar para pensar que quem todos que nós que estamos aqui nessa reunião, nós somos afortunados. Por que nós somos afortunados? Se a gente pegar a maioria da população da Terra, eles não têm um celular. Pegar a maioria da população da Terra, eles não têm computador, eles não têm água, eles não têm luz. Eles não têm acesso à internet. Então, só da gente ter mais do que a maioria, nós já somos afortunados. E muitas vezes a gente acha que afortunado é só aqueles que são ricos, muito ricos. Esses são mesmo afortunados, mas nós também somos. Nós temos alimento, nós temos casa, nós temos muito mais coisas que a maioria não tem. Então, vamos pensar que tudo que está sendo falado aqui é para todos nós. Nós somos afortunados perante a maioria. Nós temos mais do que o necessário, onde a maioria não tem o necessário. Então, fica aí essa colocação para a gente poder pensar. Porque nós somos afortunados. E aí, gente, lá no Caminho, Verdade e Vida, tem... eu esqueci de colocar o capítulo, não sei se 58, 63, mas ele coloca esse versículo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos 8,36. A gente perde a alma da gente? Não, nós somos espíritos. A alma é colocado como alma o espírito encarnado. Mas a gente perde? Não. A gente não perde, mas a gente perde o brilho do nosso espírito. Quando a gente, entre aspas, se vende ao bem material. A gente deslustra o nosso... A gente tem luz, mas a gente perde o brilho quando a gente deseja apenas o bem material. Quando a gente ama, apega o bem material e só dá valor ao bem material. E o apóstolo dos gentios, né, o Paulo, ele nos traz o seguinte, reforçando tudo que foi falado. O dinheiro não significa o mal. Porque muitas vezes a gente fala que a prova da riqueza é muito difícil. Mas aí a gente fala assim, quem tem dinheiro, o dinheiro não é bom. Não é. O dinheiro, ele é importantíssimo. Né? Só que o valor que nós damos a ele é que é o problema. Então ele coloca, o dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, esse amor, esse apego ao dinheiro é a raiz de toda, ele coloca de toda, ele não coloca de alguns males, de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, ou seja, ele pode ser condenado pelo dinheiro que ele tem, mas sim pelo mau uso dos semelhantes recursos materiais. Porquanto, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano,
se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Orgulho a gente falou antes. Ociosidade, a gente vai falar um pouquinho agora. As pessoas falam assim, mas quem tem muito trabalho, quem tem muito dinheiro, trabalha muito. Sim. Em alguns pontos, sim, tem muita gente que recebe herança e não trabalha nada. E muitas vezes, por não trabalhar, se perde a herança, se perde todo o dinheiro. E a ociosidade, o que acontece? Às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, e as pessoas constroem um império e os filhos não aprendem a trabalhar, porque tudo é dado a eles de mão beijada. E aí, a gente... muitas vezes as pessoas, mas o meu filho não precisa trabalhar porque ele tem tudo. Todos nós precisamos de trabalhar. Todos nós. E os pais fazem realmente de tudo para que os filhos tenham tudo, todo o conforto, tudo de melhor. Mas não ensinam que eles também têm que aprender a alcançar isso. Eles têm que trabalhar. Não é trabalhar desde criança, né? Não é criancinha trabalhando, mas até com criança tem que trabalhar, fazer as coisas em casa, ajudar os pais, ajudar nas coisas importantes dentro do lar. Então nós temos que, porque senão eles serão ociosos e na hora que precisar eles não vão saber lidar. E aí vem um monte de problemas que isso acarreta. As frustrações, né? Então, a gente vai continuar no Evangelho. Ele coloca o seguinte, que nos chama muita atenção para o que é desapego, para a gente entender, porque muitas vezes a gente também confunde o desapego, o desprendimento, né? A pessoa pode confundir o que é isso. Ele coloca, a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Então, o que ele fala? Olha, gente, Jesus não falou que é para a gente desfazer de tudo que a gente tem, se despojar dos nossos bens e virar mendigo. Por quê? Se eu me torno mendigo, eu me torno uma carga para a sociedade. Eu deixo de servir a sociedade para ser servida dela. Por vontade própria. Né? Porque nós não estamos falando das pessoas necessitadas que não é porque tinham bens materiais, mas porque não tinham realmente condições. Mas aquelas que tiveram, se despojaram dos seus bens para viver voluntariamente como mendigos, né, na mendicância, elas deixam de fazer o bem para a sociedade para se tornar um peso para a sociedade. E ele continua esclarecendo. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então, gente, quando a pessoa faz isso, é uma forma de egoísmo, ou seja, eu não quero ter uma carga pesada para carregar, eu não quero carregar os outros, não quero ajudar a sociedade. Eu prefiro abrir mão de tudo e ser ajudado por ela. Porque é pesada a riqueza, a responsabilidade da riqueza. Então, eu não quero ser responsável, então eu prefiro abrir mão dessa riqueza, porque pesa, né? Ter a riqueza pesa, é uma responsabilidade muito grande. E aí ele continua. Deus concede, eu tenho que passar aqui, senão não consigo ler. Deus concede a riqueza a quem bem lhe pertence, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão,
que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. É uma missão maravilhosa e que ele pode aproveitar para si e em prol de todos. E ele, então, vai dar brilho, mas aí o brilho verdadeiro, o brilho da virtude, de auxiliar os outros. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério. Então, o que ele falou? Olha, se você abre mão desses bens, da forma, né, voluntária, sem... renunciar ao depósito que Deus confia em você. É renunciar a esse depósito. E se você gerenciar bem esse bem, você ajuda tantos e ajuda a si mesmo. É essa grande dificuldade, né? Que as pessoas acham que quando Jesus fala para o mancebo rico, deixa tudo que é seu bem material e vem e segue-me, né? Que ele está falando que é para ele se livrar de tudo e ficar paupérrimo. Não. Deixa o apego, desapega. Porque isso tudo você pode perder. Agora o que eu estou te ensinando aqui, não, você não perde. Siga os meus passos, siga o meu exemplo. Né? Faça o bom uso daquilo que lhe é dado. É esse o convite que ele faz, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui a gente vai fazer um compilado do que então é desapego aos bens terrenos, né? Deixa eu olhar aqui o tempo para eu poder saber. Desapego aos bens terrenos consiste em quê, então? Primeiro, apreciá-los no seu justo valor. Eles têm valor, eles são extremamente importantes, mas não são mais importantes. A gente não tem que despender sentimento de amor a bens materiais. Eu tenho que amar as pessoas pelo que elas são, pelo espírito que elas são e não pelo corpo físico delas. Muitas vezes a gente se sente atraído, a gente ama, começa pela atração física. Mas eu tenho que amar não pelo físico que ela me mostra. Né? Eu tenho que amar a pessoa, o espírito, né? E os bens materiais é a mesma coisa. Eu tenho que apreciá-los pelo que eles valem, pelo que eu posso fazer com eles e não pelo simples possuir, porque o ter dinheiro é ter poder. Então, o amar o dinheiro por poder. É isso que a gente tem que entender, é desapegar disso, né? Saber servir-se deles em benefício dos outros. Então, desapego eu posso usar para mim, eu posso ter uma casa confortável, eu posso ter um carro bacana, não tem problema. Mas eu posso ajudar os outros. Eu posso utilizar o meu dinheiro para ajudar mais pessoas. E não apenas a mim mesma, e não apenas ao ciclo pequeno que eu convivo. Eu posso abrir o leque. Não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Ô, gente, vida futura, a gente coloca ela lá longe, né? Como se fosse só a próxima encarnação. Vida futura é o daqui a pouco. O nessa encarnação. Né? E muitas vezes a gente sacrifica família. A gente sacrifica convívio, a gente sacrifica amizades, a gente sacrifica companheirismo por causa do dinheiro. Né? Então, é isso que ele está falando. E para a vida futura, principalmente, porque eu estou construindo a minha vida futura, eu estou construindo a minha próxima vida, eu estou construindo ela hoje. Se eu quero que minha vida futura seja melhor do que a que eu tenho hoje, que eu faça coisas melhores.
Porque se eu não estou gostando da minha vida hoje, é porque minha vida pregressa não foi legal, não. Então, a gente tem que ver como que eu quero viver na minha próxima encarnação. Eu estou construindo ela aqui agora. E eu não vou levar os bens materiais? Então, se eu não vou levar os bens materiais, o que eu estou fazendo que eu estou levando na minha bagagem se eu morrer agora? Porque a gente não pensa que a gente vai morrer agora. A gente acha que a gente vai morrer lá para lá. E a gente vai morrer agora. E o que tem na minha bagagem? O que eu estou levando? Perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Então, se a gente tem e nos é retirado, porque não é nosso, a gente aprender a perder. Sem ficar lastimando. Né? Muitas vezes a gente põe a culpa em Deus, né? E aí, gente, pra gente fechar, porque já tá quase, faltam 2 minutinhos, essa frase é pra gente pensar, o que eu tô fazendo? Será que eu tô, no finalzinho, eu vou enriquecer? Vamos lá. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com propósito para enriquecer em Deus. Será que eu estou ministrando os meus bens para enriquecer em Deus ou apenas para me manter rico na terra? Será que eu já parei para pensar que todos nós que temos condição melhor do que muitos, nós estamos agindo de forma a enriquecer em Deus, através dos bens materiais que nós temos? Então, essa é a pergunta que fica. O que eu estou fazendo com os meus bens materiais? Né? O apego. Será que eu sou realmente desapegada ou não? Então, gente, fica essa pergunta. Se alguém quiser responder essa pergunta agora no finalzinho, pode responder. E a gente tem, como eu tenho um minutinho, só fazer um comentário. A gente está vivenciando hoje, na pandemia, o desapego aos bens materiais. E olha como é interessante. A gente tem um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de bolsa, e não pode usar nada. Porque não tem pra onde ir. Mas a gente está morrendo de saudade de abraçar, de conviver. Coisas que nós, às vezes, não dávamos valor antes. Um amigo te chamava para tomar um café, a gente, às vezes, recusava. Ah, tô com preguiça, tô cansado. Hoje você tá doido para os amigos te chamar para um café, para você aglomerar. A gente tá doido para aglomerar. E antes a gente fala, ai, não, preguiça de ficar junto das pessoas. Eu prefiro ir ali no shopping fazer compra do que encontrar com os meus amigos. Hoje a gente pensa assim, não, tô doido para encontrar com meus amigos, shopping nada, quero nem saber de fazer compra. Não posso usar. Né? Então fica aí, gente, a gente está aprendendo com a pandemia que a gente pode ser desapegado, que a gente tem muita coisa no armário que a gente não precisa e a gente pode ajudar os outros que não têm. Gente, obrigada pela oportunidade, viu? De falar, de estudar. Obrigada, Ana Paula, pelos esclarecimentos, pelas reflexões, deixando muita coisa aí na cabecinha da gente para a gente pensar. Eu vou abrir, então, para as perguntas, para quem quiser. É só abrir o fone aí? O áudio, Isso. E aí podem fazer a pergunta ou complementar mais alguma coisa. Eu já vou fazer. Se souber responder, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui que vai saber responder. Agora, vocês podiam pôr o vídeo
Porque eu quero ver a carinha de vocês, eu tô com saudade, gente. Isso mesmo. E tem nome aí que às vezes eu sei quem, não sei quem é o nome, mas sei quem é a Não pessoa. lembra do rosto. Você não lembra mais do rosto. Não lembro. E eu sou péssima com nomes. Então, gente... Oi. Quem tá falando? Sou eu, Vânia. sou eu. Oi, Vânia, pode falar. Só para eles aí ir pensando em perguntas e esclarecimentos. Então, não é nenhuma pergunta, não. É só para mostrar. É o seguinte, quando você falou do egoísmo, que a gente, às vezes, consegue alguma coisa, os bens materiais, vem na mente, assim, que às vezes, o egoísmo e o orgulho. O orgulho, às vezes a gente fala assim, eu tenho orgulho porque eu formei na faculdade, eu tenho orgulho, é um orgulho, né? Mas o contrário, que seria humildade, que é um brilho seu, você é uma Sim. vitória, mas, sobretudo, é uma oportunidade que Deus nos dá de ter aquele diploma para o que fazer dele. Então, assim, você se orgulha porque você formou, porque teve a oportunidade, mas não tem orgulho bonzinho, mas é para a gente ter a consciência seguinte, são vitórias nossas, dadas as oportunidades por Deus, que a gente abraça com humildade e coloca aquilo ali, como você falou, para servir ao outro, ao próximo, e não para juntar dinheiro, também, que é o merecimento do trabalho, mas é sobretudo na sua ação, aquilo que você falou. Estou só repetindo assim para colocar mais isso, mas o que fazer, né? Como você falou, o que eu fiz daquilo que Deus me proporcionou na vida. Que eu tivesse uma boa casa, uma boa família, um bom estudo, que eu tivesse todas essas condições, e aí eu fico lá numa boa, isso não é ruim, mas que a gente saiba dividir, como você falou, é a responsabilidade que nós temos e que nos vai ser cobrado, né? Então, Vânia, quando a gente Oi. forma, né? Quando a gente estuda, tem essa oportunidade, a gente tem que entender que se vem de Deus a oportunidade, eu tenho que... E tudo vem dele e volta para ele, o que vai voltar para ele? É o que eu fiz com aquilo que ele me deu. Com o depósito que ele fez em mim. E aí, eu tenho que sentir orgulho de formar. Às vezes eu brinco, né? Quando a gente tem essa oportunidade, a gente não faz mais que a nossa obrigação. Porque poucos têm a oportunidade. Verdade. Então, se nós temos a oportunidade, nós fizemos mais que a obrigação de formar. Porque quantos gostariam de estar no nosso lugar, fazendo uma faculdade que não tiveram oportunidade? Então, a gente não tem que se orgulhar porque a gente fez. Né? Não é porque a gente fala, às vezes, orgulho de uma forma... A gente, poxa, legal, eu venci, foi difícil. Mas se a gente pensar que foi só luta nossa, a gente já está perdendo. Aí é orgulho. Quando a gente pensa, fala assim, poxa, meus pais me ajudaram. Deus, se não fosse por Deus, eu não teria. É diferente. Aí não é orgulho, porque você está dando os devidos valores às pessoas. Né? Está dando os devidos valores àqueles que estão envolvidos para que eu consiga formar, para que eu consiga ter uma faculdade, para que eu consiga estudar. É isso que é importante. O que eu estou fazendo com o estudo, com a oportunidade, com o trabalho que eu tive, né? Porque para formar, a gente tem trabalho. E o que eu estou fazendo com isso? Né? É isso que a gente tem que pensar. Tá certo. Eu vou levar o diploma? Não. Mas eu vou levar o conhecimento. Mas se eu tenho orgulho do diploma e não do conhecimento, eu estou errada. Eu tenho que ter orgulho do trabalho que eu fiz, ok, do conhecimento que eu tive,
Mas se Deus não me ajudasse, eu não teria. Né? Gente, mais alguém? E a Ô, humildade. Vânia, continua. Não tem ninguém, não? Mas alguém quer falar alguma coisa? Pode Ô, abrir gente, eu não aí. expliquei tão bem assim que vocês não têm dúvida, não. Não é possível. Então, Até meus alunos de evangelização me perguntam quando eu explico nos mínimos detalhes. Não é possível. Tô boa demais, uai. Eu acho legal. Hoje... eu acho legal quando, às vezes, é bom colocar uma coisa que vivencia, porque ainda traz para mais perto da gente. a prática, né? E para mais perto da gente entender que quando a gente vivencia determinadas situações que têm a ver com o tema, a gente às vezes percebe na gente um erro, uma vicissitude. Eita, que beijo bom! Então, gente, alguém quer colocar alguma coisa, uma dúvida? Se eu não souber, eu corro ali e pego o evangelho rapidinho. Então, eu vou continuar a falar. Então, continua, nós vamos bater papo, vai ser diálogo. Bom, vai ser diálogo. Olha, você vê, 211 milhões de brasileiros, foi divulgado hoje pelo IBGE, hoje ou ontem. Olha quanta gente no Brasil, né? Olha como que estão as pessoas. Estamos vivendo hoje, né? Igual você falou, né? Algumas dentro de casa, outras não tanto. Uhum. Então, a lição, a experiência que nós estamos tendo esse ano, cada um vai ter, né, a sua lição, a sua intimidade, o seu aprendizado. Mas, o que eu gostaria de ressaltar, uma palavrinha que você colocou assim, gente, a gente perder sem reclamar é muito difícil. Difícil. Aí eu lembrei de um caso que uma pessoa foi reclamar, eu não me lembro se foi para o Chico, foi para alguém mais iluminado. Nossa, essa semana o ladrão entrou lá em casa, me roubou isso, eu perdi isso, eu fiz isso, aconteceu isso, eu perdi o dinheiro, coisa material. E aí ele pensou, falou, minha filha, é tão bom devolver. Quer dizer, às vezes a gente perde, porque na outra a gente capturou. E esta a gente está devolvendo. Então, a gente perder sem reclamar é uma virtude danada de boa. Não, é uma virtude das mais difíceis. Porque na hora que entra ladrão na sua casa, na hora que rouba, na hora que acontece, você perde o emprego, na hora que acontece seja qualquer coisa. Um mínimo, a gente reclama e chora. Que seja um dinheirinho que a gente deu a mais lá no supermercado. E a gente, o perder sem reclamar em todos os sentidos, Vânia. Se a gente for pensar no sentido de perder um ente querido, né? Eu acabei de perder meu pai. Isso também. Uma semana. Sentimentos. Então, a gente aprendendo a reclamar, porque olha muitos de nós, e nós somos muito egoístas com relação a isso, porque a gente prefere que a pessoa fique aqui sofrendo, mas aqui, do meu lado, do que desencarna, porque eu não quero perder. Verdade. Mas a pessoa pode sofrer. A pessoa pode ficar aqui sofrendo para me satisfazer. Para satisfazer a minha vontade, porque eu não quero perder. Porque eu não sei como que eu vou lidar com a perda. Uhum. Porque nós somos extremamente egoístas. E a gente muitas vezes fala, eu não sou egoísta. Uma virtude que eu tenho que eu não sou egoísta. Virou as costas, é egoísta. Porque a gente são os brilhos nas vicissitudes que nós damos, transformando elas em virtude. Porque eu amo meu pai demais, eu não quero que ele vá embora.
Mas ele pode ficar aqui sofrendo. Porque eu amo ele demais. E a gente tem muito conhecimento da doutrina que eles estão muito melhores, são amparados, são queridos, são amados. Aquilo que eles traziam de doença física, acabou. Então, o espírito deles está muito bem recebido lá e nós queremos deixar isso aqui. Igual eu falo, Vânia, às vezes até não são bem recebidas, a gente não sabe a vida de cada um. Mas acontece que, de alguma forma, nós estamos sendo egoístas. De querer que fique. Né? Então, isso vale para o bem material e isso vale para o bem material pessoa. Porque a gente sabe que o espírito continua vivo. Então, por que eu tenho que estar apegado? Eu estou apegada à carne, à pessoa. Né? Eu não estou apegada ao espírito. Porque se eu sei que o espírito vive e que ele está num plano superior, mas eu posso continuar emanando vibrações boas, emanando amor, e ele também para mim, por que eu tenho que me apegar? Mas nós somos apegados. Mas nós não conseguimos desvencilhar muito facilmente das coisas materiais. Então, aquele tópicozinho lá, que é perder sem reclamar, sem murmurar, que é o mais difícil de todos os outros, é o mais difícil. Porque quando você tem, a gente sempre tem aquele ditado, né? A gente só valoriza quando perde. Não é? Às vezes o bem material, eu dou valor tanto à família, eu dou tanto valor ao bem material que eu esqueço a família, que aí quando separa, quando o filho desencarna, ou quando alguém desencarna, aí você fala, nossa Senhora, eu podia ter feito, não fiz e não fez. E aí realmente vai ser cobrado. Verdade. Né? É o que a gente tem que entender. Que tudo que nos é emprestado, tudo que é depositado, com essa analogia eu acho muito legal. Em confiança, Deus é quem está comprando o produto que nós estamos vendendo, gente. Nós vamos entregar ou não vamos entregar essa coisa? Porque ele já depositou o dinheiro, ele já depositou as oportunidades. O que eu vou entregar para Deus? É um produto de qualidade? É um produto bacana? Ou eu não vou entregar? O que eu vou fazer? O que eu estou carregando, colocando na minha mala? Eu não sei, gente. Eu posso morrer agora. O que tem na minha mala? Eu vou deixar para fazer minha mala amanhã? Eu vou deixar para colocar as coisas na minha mala? E aí? E na hora que chegar lá e falar aqui, minha filha, o que você fez na sua vida? Pois é, então volta porque você não fez nada. Você atrapalhou tudo. E é isso que a gente está fazendo, porque a nós vai ser cobrado mais, porque nós temos conhecimento, nós temos responsabilidade, gente. E não tem jeito da gente falar assim, não sabia. Não cola mais. Não cola. Não dá mais. O não sabia, pode cortar um X no não sabia, porque pra gente aqui não funciona mais, não. Ele vai falar assim, não sabia, não? E isso. Essa palestra que você deu lá no Maria Francisca Rocha. Como você não sabia? Não é? É isso. Oi, gente, mais alguém? Vamos ver. Gente, na próxima vez eu vou falar que eu só vou dar palestra e todo mundo colocar o vídeo aí para eu enxergar. A Aline aí não quer? Aí, ó. Aline quer falar, não? Aline, saudade. Parte... Oi. Essa parte que você falou, Ana Paula, né, a gente sempre esquece mesmo que o que a gente leva são as virtudes, né? A gente esquece a todo momento, a gente acha que tem que ganhar o dinheiro, ganhar né, várias outras coisas, e o mais importante a gente sempre esquece, né? Porque tem que andar junto, né, Aline? Nessas horas, assim, né, que a gente fica pensando, né,
quando acontece alguma coisa igual está acontecendo agora, todo mundo põe a mão na consciência, né? E olha, tem a oportunidade de ver o que a gente está fazendo da nossa vida, né? Exatamente. Se a gente está correndo atrás mesmo, é só da matéria, né? Se a gente está tentando, igual você falou, né? Se a gente for desencarnar agora, será que tá beleza para o nosso lado? Né? Essa é a pergunta, porque a gente sempre acha que a gente não vai desencarnar agora. Então, a gente está sempre deixando para fazer fazer a mala na última hora. A gente não sabe. Então, esse é o grande problema. A gente não sabe a hora que vai desencarnar. Então, eu vou deixar para ajudar, eu vou deixar para dar aquele prato de comida que está ali na geladeira, amanhã para o pobre. Aí, você olha para o prato de comida amanhã, ele azedou. Ou você morre, você desencarna. Então, a gente está sempre deixando para amanhã, né? Então, nós somos os verdadeiros atrasados, né? Porque a gente sempre está deixando para amanhã. Aquela fala, para que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Nós somos esse, né? Então, e outra coisa, né? Quando a gente fala de virtude, deixa eu ver a hora aqui para não passar. Quando a gente fala de virtude, a virtude, o bem material, ele tem que ser o trampolim para a gente crescer em virtude. Ele tem que nos lançar para evoluir. O que a gente faz com o bem material? O que ele passa a ser para a gente egoísta, orgulhoso? Ele vira um buraco, que ao invés da gente saltar, a gente cai. Ao invés dele ser um trampolim para a gente pular, para a gente alçar voos melhores, não. A gente faz com que o dinheiro, o bem material, seja um buraco. Mas não que ele é ruim, porque nós agimos mal, nós fazemos mau uso dele. Muito bem. Agradecemos a Ana Paula. Foi um prazer. Adoro. Os participantes, a Aline, que coordenou aí também, né? Por trás dos bastidores, o Pedro. Então, nós vamos fazer a oração final. Vamos, então, fechar nossos olhos e vamos nos encaixar nessa sintonia do mais alto. Porque a nossa morada está iluminada. Lembremos dessa lição de hoje. Deus confia em nós. Ele deixa todos os recursos nas nossas mãos, tudo que é necessário para podermos caminhar. Enfim, nós temos a nossa direção, nos mandou Cristo. Cristo Jesus, que vai à frente, nos levando à casa do Pai. Ilumine cada casa que está sintonizada, os nossos companheiros, Maria Francisca, nossos irmãos, todos aqueles que estão em comunhão com o Pai, que traga paz dentro dos seus lares, com seus familiares, que nos proteja, sobretudo, que nos dê força para seguir esse caminho difícil nesses dias, nessa época que nós vivemos nesse ano. Mas sabemos que o caminho do Cristo é reto, indo até a casa do Pai, onde teremos a felicidade. Dar-nos força, Senhor, para seguir o caminho do amor e do bem e do Evangelho. Sede conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, obrigada, viu? Até a próxima.